Senhoras, senhores, público presente, quem nos acompanha nas redes sociais, havendo um número legal, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara de São Caetano do Sul. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Processo número 04363 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que institui o Programa de Parcelamento de Débitos PPD 2019 e dá outras providências. Ciente. Não, perdão, encaminho o projeto às comissões. Eu já encaminhei. Processo número 04364 de 2019. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que institui o Programa de Microcrédito de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 4365 de 2019, Prefeitura Municipal. Projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 5.200, de 25 de junho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a ceder em comodato à Associação Beneficente e Cultural da Paróquia Nossa Senhora Aparecida o imóvel destinado ao funcionamento da creche Zilda Natel, nas condições que estabelece e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 4326 de 2019. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de lei que dispõe sobre a adoção de medidas necessárias à inclusão do professor de língua brasileira de sinais, Libras, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 4327 de 2019. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar professor de educação física para acompanhamento e orientação dos alunos matriculados nas escolas municipais de educação infantil de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 4328 de 2019. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar professor ou estagiário de educação física para acompanhamento e dar orientações aos munícipes sobre a correta utilização dos equipamentos das academias ao ar livre existentes nas praças e parques do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 4331 de 2019. Francisco de Macedo Bento. Projeto de lei que institui o incentivo a políticas públicas municipais visando a implantação do CID-Card para filhos de pais separados em que um dos responsáveis resida no município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 4355 de 2019. Ricardo Tadeu Rios. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são caetanense ao senhor Misael Conrado pelos relevantes serviços prestados ao município. Encaminho às comissões. Processo número 4382 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são caetanense ao senhor Luiz Alavarce Bila pelos relevantes serviços prestados ao município. Encaminho às comissões. Processo número 4383 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que cria o fim de semana na escola no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo número 4422 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que dispõe a obrigatoriedade de um plano de evacuação em situações de risco em todos os estabelecimentos de ensino privado no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho às comissões de Finanças e Orçamento. Processo número 4423 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que dispõe da obrigação das empresas que administram os cinemas instalados no município de São Caetano do Sul a ceder gratuitamente 1 minuto antes das sessões ao Poder Público Municipal para realizações de publicações socioeducativas. Encaminho às comissões. Processo número 4424 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de ingressos gratuitos na porcentagem de 5% nos eventos esportivos e culturais realizados em próprios públicos no município de São Caetano do Sul. Encaminho às comissões.
Processo número 4425 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concurso público no âmbito do município de São Caetano do Sul, para cidadãos que prestem serviço à Justiça Eleitoral no período de eleição e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 4431 de 2019, Jander Cavalcante de Lira e outros. Projeto de resolução que altera a linha A do inciso 4º do artigo 22º da resolução número 797, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 4332 de 2019, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Aurico Júnior, e à excelentíssima secretária municipal, engenheira Maria de Lourdes da Silva, pela apresentação em audiência pública do projeto do modal cicloviário que deverá ser implantado na cidade, vindo ao encontro da propositura número 1543 de 2019, de nossa autoria, para instituir o programa Bicicleta Brasil. Em discussão, requerimento. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4341 de 2019, Francisco Amidori. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao grupo de voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia Vila Gerte, em razão do brilhante trabalho social exercido. Em discussão, requerimento. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4342 de 2019. Ricardo Tadeu Rios. Requerimento solicitando envio de ofício ao consórcio intermunicipal Grande ABC, visando a criação de uma frente parlamentar do ABCD-MRR de combate às enchentes. Em discussão, requerimento. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4380 de 2019, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações aos atletas sul-são-caetanenses juvenis Rafael de Castro Andrade, com 14 anos de idade, e Gabriel de Castro Andrade, com 13 anos de idade, por terem no dia 1º de setembro deste ano participado do Aquatlon na cidade de Bertioga, São Paulo, Praia do Cantão do Indaiá, em duas modalidades, natação 800 metros e nado de 2 quilômetros, alcançando o pódio no primeiro e segundo lugares. Votos extensivos ao professor Kleber. Em discussão, requerimento. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4381 de 2019. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Grupo de Amor à Vida, GAVI, de São Caetano do Sul, extensivo a todos os colaboradores e adictos em tratamento pelos seus 23 anos de existência. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4393 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao prefeito municipal Dr. José Aurico Júnior, ao engenheiro Iliomar da Ronque, secretário municipal de Serviços Urbanos, e ao senhor Jorge Martins Salgado, secretário municipal de Segurança, pelos serviços prestados ao bairro Santa Maria, como obras, infraestrutura e segurança. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4394 de 2019, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao prefeito municipal de São Caetano do Sul, Dr. José Aurico Júnior, pela participação na 74ª Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, representando São Caetano do Sul e a Frente Nacional de Prefeitos. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4395 de 2019, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Escola Vilari pelos 30 anos da sua fundação, renomada instituição educacional de São Caetano do Sul, que oferece da educação infantil ao ensino médio um modelo de educação bilíngue, dinâmico e integrado aos campos de experiência e áreas do conhecimento para todos os alunos dentro do período comum de aulas. Em discussão, o requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Processo número 4396 de 2019. Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações à Sala VIP Pizzaria pela inauguração da sua nova unidade em São Caetano do Sul, contribuindo ainda mais para com o lazer e o desenvolvimento econômico do município. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4409 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando a poda dos galhos da árvore encostados na rede elétrica, localizada na rua Serafim Carlos, altura do número 320, no bairro São José. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4418 de 2019. Eclerson Pilmielo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Abrigo Irmã Teresa, também conhecido por Lar de Idosos, que completará neste ano 70 anos de fundação, tendo atendido a mais de 15 mil senhoras e senhores idosos em nossa cidade, por promover a primeira reunião de Alzheimer em parceria com a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer. Requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4419 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao SAESA, pela programação especial ao Dia da Árvore e início da primavera, realizando o plantio de mais de 250 árvores. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fui eu mesmo. Tô lendo certinho aqui, pô. Processo número 4429 de 2019. Baixa a cadeira. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações aos dirigentes do Abrigo Irmã Teresa pela realização do projeto voltado para o tema Alzheimer. Eu mesmo me assustei. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Processo número 4435 de 2019. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando a inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Hospital Beneficência Portuguesa por comemorar seus 70 anos de fundação no dia 5 de outubro. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4438 de 2019. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à professora da língua portuguesa da Escola Municipal de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti, senhora Cátia Valéria Gomes de Souza, pela participação do concurso literário realizado pela Academia de Letras da Grande São Paulo, recebendo o prêmio no último dia 26, pela 5ª colocação entre os finalistas. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4448 de 2019. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando a regulagem e ou substituição do sensor fotocélula de um dos postes da praça na entrada do bairro Prosperidade. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4449 de 2019. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Paz São Caetano do Sul, sediada Alameda São Caetano 2772, bairro Santa Maria, requerendo a adoção das medidas competentes, objetivando o cumprimento da lei por parte dos motoristas de vans escolares que estão estacionando em local proibido na altura do numeral 2801 da via, causando problemas no fluxo de trânsito local e dificuldades na entrada e saída com segurança de veículos do condomínio Isla. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores que forem favoráveis aos requerimentos permaneçam como estão. Aprovado. Esgotadas as matérias do expediente, passamos à explicação pessoal. Primeiro,
Vereador inscrito a falar. Vereador Tite Campanella. Vereador Caio Eduardo Fonac. Pulei um pedaço. Boa noite a todos, presidente, mesa diretora, nobres pares, aqueles que nos assistem e público presente. Pessoal, nesse sábado acompanhamos mais uma reinauguração da UBS no Vila São José, Dolores Macei. A UBS está maravilhosa, prontuário eletrônico ativo, saúde hora extra ativo também. Se não me engano, o nosso líder de governo, a saúde hora extra é ampliada das 17 às 21 horas, de segunda a sexta, e de sábado das 8 a meio-dia. Tivemos a grata surpresa também, Fran, da entrega da van adaptada. Então, na época feita pela emenda parlamentar da deputada federal, hoje senadora, Mara Gabrilli. Dar os parabéns para ela, agradecer pela atenção na SEDEF, parabenizar também nossa secretária atual hoje, Adriana Fonseca, então o secretário da época, Cristiano Gomes. Parabéns, a SEDEF agradece e todos os portadores eficientes da nossa cidade. Só tem que agregar com isso, presidente. Outra informação que eu passo para vocês, Olinto, é sobre o mês passado, setembro, foi o Dia da Árvore, dia 21 de setembro, e que nessas datas comemorativas ambientais, o SAESA plantou aproximadamente 250 árvores. Dentre elas, algumas nativas, que eu posso falar para vocês aqui, são árvores nativas. Dentre elas, os ipês amarelo, roxo, branco e verde. E algumas sibipirunas e bartimão. Em algumas localidades da cidade, que a lantana, o arbusto que atrai polinizadores, e a grama amendoim, responsável pela adubação verde. Parabéns ao SAESA também. Eu, como representante do CONDEMA, fico muito feliz que a cidade e todo o grupo dos vereadores estejam associados e pensando na sustentabilidade e meio ambiente da cidade. Para finalizar, Olinto, amanhã, às 9 horas da manhã, a partir das... Amanhã, às 9, no Atende Fácil, estaremos com a inauguração da descentralização da farmácia alto custo. Estou aqui convidando a todos os vereadores também já estão sabendo, e é um fato, marco histórico na nossa cidade de estar presenciando essa data, que é a descentralização da farmácia de alto custo. Que eu me lembro, presidente, são 4.600 pacientes cadastrados na cidade, e vai ajudar muitas pessoas. E é isso, presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. A palavra, vereador Carlos Humberto Serafim. Vereador César Rogério Oliva. O senhor tem 5 minutos, vereador. Vai apitar. Porra, tomei um susto, mano. Onde que aperta isso? Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público. O tema de hoje é FAUSCs. Para quem não sabe o que é, Fundação de Apoio à USCs, esse é o nome. Inclusive, usa o próprio nome e o próprio logo da nossa autarquia, da nossa universidade. O que eu achei ao estudar os estatutos, os requerimentos de compras, a formação da diretoria, para mim, não passa de um puxadinho bem feito da USCs. Por exemplo, não sei... reitores fazerem trono após as suas gestões, os seus mandatos. Minha opinião. Ela pode tudo. Educação, saúde, esporte, cultura, concurso público, escola de governo, terceira idade, EJA, gestão de pessoas, capacitação de cargo de confiança, capacitação docente, capacitação de guarda, capacitação discente, programa ambiental, pesquisa diversa, pesquisa discente, pesquisa pública, terceirização de mão de obra, uniforme escolar, máquinas e equipamentos, esporte e cultura, capacitação Sicov, estratégia de PSF e saúde da família, arquitetura e urbanismo. Ou seja, uma fundação, ela em seu bojo, em sua formação, ela pode tudo. E já está começando errado a FAUSCs, principalmente no quesito transparência. Vou mencionar 3 exemplos aqui. Não achei no site o atestado de regularidade e aprovação de contas de 2018.
O artigo 5º, parágrafo 2º do requerimento de compras, exige que toda a compra e contratação da FAUSCS deve ser permanentemente alocada no site e mensalmente atualizada. Não existe uma compra, uma contratação no site da FAUSCS. Terceiro exemplo, compras acima de R$500 mil. Tem que estar no site, tem que sair em jornal de grande circulação. Não existe uma publicação referente a isso. Artigo 5º, parágrafo 1º do Regimento de Compras. Fantástico, né? Ao estudar a FAUSCS, eu lembrei muito do Fantástico. O que come, como vive, como se alimenta, dorme quanto. Lembrei muito do Fantástico, porque é uma situação que eu não consegui captar bem. Talvez com mais estudos e mais aprofundamento eu consiga entender. Agora, cadê a abertura das contas? Cadê as compras? Cadê as contratações? Cadê as prestações de serviços e materiais previstos da FAUSCS? A FAUSCS firma contratos de prestação de serviços com a USCS, né? Alguns, inclusive, com dispensa de licitação, a exemplo do 1148 de 2018. Regimento de compras da FAUSCS hipersimplificado. Então, nós temos o Poder Executivo, que tem um processo de compras bastante complicado pela Lei 8666. Você tem as autarquias, que tem uma facilidade maior, uma liberdade maior nesse quesito, e você tem a FAUSCS, que aí realmente abre a porteira. Vou dar um exemplo. Compra até R$500 mil, compra de até R$500 mil, o procedimento é quase que irrisório, quase que não existe. Procedimentozinho interno, 3 orçamentos, parece processo de batida de carro, de colisão de veículo, uma coisa muito simples, muito complicado. Lista de compra e contratações. Outra coisa aqui. Artigo 26 do requerimento. Não pode ter nenhum tipo de relacionamento com dirigentes. Por isso que eu quero levantar toda a lista de compra e contratações da FAUSCS, porque o corpo diretivo dela, ela é parte de todos os professores da própria USCS. Mesmo os professores, presta serviço para a USCS, pode fazer tudo. Então, assim, a gente tem que dar uma olhada com carinho na FAUSCS e eu vou fazer isso daqui para frente. Inclusive, tem rumores da troca do PSF da nossa cidade para a FAUSCS. Então, nós temos que realmente analisar essa situação. Para finalizar, analisei 2 convênios entre a USCS e FAUSCS e posso dizer só rapidamente 2 coisas. Primeiro convênio, um convênio de educação genérico de 2018. A USCS entra com tudo, a FAUSCS com informações e subsídios. Isso vira contrato de prestação de serviço, vira dinheiro que provavelmente deve estar indo para a conta da FAUSCS. Então é interessante essa situação. Eu acho que todo mundo aqui, para concluir, senhor presidente, todo mundo aqui deveria abrir uma fundação dessa. É uma maravilha. A USCS entra com todo o aparato público municipal, com toda a prestação dos professores, para a FAUSCS prestar serviço a terceiro e entrar dinheiro na conta. Nossa, isso aí é coisa maravilhosa. Só para concluir, senhor presidente, segundo ponto, convênio da USCS Day. Todo elaborado com captação de patrocínio pela FAUSCS. Tudo que foi feito na USCS Day, captação de patrocínio pela FAUSCS. Quero saber também quem, numa crise econômica que nós temos hoje, quem está patrocinando o evento USCS Day. Precisamos entender. De repente não tem nada de irregular, mas eu acho que nós, com o papel de fiscalização, essa casa precisa se ater bem a essa questão da FAUSCS, porque com certeza ela foi criada com intenções muito grandes e aos pouquinhos ela está crescendo aí. Precisamos só fazer com que tudo seja feito dentro da legalidade, dentro da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa o estendimento. Tudo bem, vereador? Próximo, presidente Pio Melo. Presidente, mesa, vereadores, vereadoras, público presente. 2 assuntos importantes que versam sobre a mesma importância da educação. O primeiro, mostra aí a relevância, a importância que essa Câmara dos Vereadores tem com a educação da nossa cidade. Em regime de urgência, por conta de um saldo
na tesouraria da Fazenda, houve condições de fazer uma subvenção suplementar a algumas APMs de algumas escolas. A professora Magali aqui, que é uma grande orientadora nossa aí da bancada de sustentação em relação aos temas de educação, explicou que foram principalmente priorizadas algumas escolas que passaram ou estão passando por revitalizações que há muito tempo não vinham, e por conta disso irão precisar de um suporte de caixa nas suas APMs. Esse projeto chegou sexta-feira passada à Câmara, hoje já tramitou com pareceres favoráveis pelas comissões, e aí a presidência, já antecipo, vou determinar uma sessão extraordinária na próxima quinta-feira, em primeira e segunda votação, a partir das 9 horas da manhã, para que a gente possa, se Deus quiser, aprovar essa transferência de dinheiro diretamente entrando nas APMs das escolas. Serão mais de 50 escolas que irão dividir um montante de quase 540 mil reais. Então, isso mostra a prioridade que o mandato tem, que a Câmara tem, que os vereadores têm com a educação. E o segundo comentário, em relação ao colégio universitário da USCS. Foi motivo de debate no início deste ano, algumas dúvidas, algumas incertezas em relação ao futuro, inclusive, do ensino médio e da qualidade ou não do nosso colégio universitário. Ao que mostra, ao tempo passa, hoje, dia 1º de outubro, a gente caminha para a conclusão de 2019, daqui a pouco teremos o ano letivo de 2020 aí sendo aberto. E aí, primeira constatação é que o ensino médio das outras duas escolas segue em pleno vapor, em que pese algumas reformas que precisam ser feitas nas escolas de ensino médio, está na programação. Mas o colégio universitário hoje é uma realidade, onde hoje nós estamos trabalhando com a faixa de 800 alunos, e a previsão para 2020 é ultrapassarmos 1.500 alunos, ou seja, um crescimento de quase 100% na captação dos alunos, principalmente pelos esforços, pelo resultado que a direção do colégio universitário, em coparceria com a universidade, vem tendo. Isso mostra que nós tivemos uma decisão assertiva quando deu apoio, quando a gente abraçou este projeto lá atrás. Em resumo, não costumo muito usar a explicação pessoal, presidente, até porque a gente desenvolve o serviço da presidência, mas mostra que esta Câmara, o conjunto dos vereadores, tem compromisso com o conjunto da educação da cidade. Já foram diversos temas, pautas que nós tratamos, mas essa é extraordinária que nós iremos convocar para a subvenção das APMs. E este reconhecimento que o nosso colégio universitário tem faz parte dos trabalhos desta casa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Francisco Amedori, Fran Mecânico. Francisco Bento. Pode vir. Não. Chico Bento. Quer que senta aqui? Você quer sair? Pode ser. Tá bom. Professor Jander Lira. Senhor presidente, caros parlamentares, amigas e amigos que acompanham sempre a sessão. Uma das grandes virtudes e vitórias da Constituição de 88 foi a criação das audiências públicas. A audiência pública, ela tem que ser transparente, tem que dar um bom número, ela tem que ter audiência, senão ela é suspensa, uma boa divulgação, a participação dos munícipes. Ela é criada para discutir, por exemplo, uma licitação que ultrapasse um valor acima de 150 milhões, é necessário uma audiência pública, se fosse fazer uma grande obra. O plano diretor de uma cidade precisa de audiência pública. A questão ambiental, há necessidade também de audiências públicas. E essa casa tem feito várias, que é uma forma de
consultar a população e abriu a palavra aos munícipes. Inclusive, teve cidades que o Ministério Público cancelou a audiência porque não se dava a palavra ao munícipe. Era obrigado ele a escrever, fazer a pergunta por escrito. E isso vai de encontro ao que diz a Carta Magna. Daí, com essa preocupação e sabendo, inclusive, das dificuldades legais, sabemos o problema de apontamentos do Tribunal de Contas, mas nós temos que abrir a discussão e tentar arranjar uma solução. A bancada oposicionista, eu, Chico Bento, César Oliva, estamos encaminhando um projeto para que a mesa diretora estude a possibilidade real, concreta, de se fazer as nossas audiências públicas durante o período noturno. Porque, apesar da crise econômica, apesar dos 40 milhões de brasileiros entre desempregados e desiludidos, muita gente ainda trabalha. E o horário que é feito, por exemplo, pela manhã, às 11 horas da manhã, a prestação de conta da educação, a prestação de conta da fazenda, inviabiliza a participação do munícipe. O César Oliva, uma vez, fez uma observação interessante. A Secretaria de Educação, quando vem, só tem diretor. A saúde, quando vem, só tem gente da saúde. Inclusive, é até perigoso, né, César? Porque pode ser que alguém morra lá na saúde porque o cara está aqui, na audiência pública. Sim, e eu já passei, desculpa, vereador, já passamos aqui, além dos aplausos costumeiros, eu já passei aqui vaias dentro da nossa casa, fazendo o meu papel de fiscalizar. Obrigado. Então, senhor presidente, eu sei da dificuldade, o senhor já até, inclusive, levantou isso aí, mas precisamos achar uma solução. O Tribunal de Contas precisa entender que essa audiência é para servir ao munícipe. Então, precisamos abrir a discussão e verificar com nossa assessoria jurídica a possibilidade de corrigir esse problema, para que a gente tenha uma participação mais fundamentada da população de São Caetano, que nos cobra. Eu quero ir para a audiência, mas o horário inviabiliza essa participação. Então, esse é o intuito desse requerimento que nós estamos apresentando, para que se abra a discussão para a mudança desse horário. E eu quero, no tempo que resta, falar o seguinte, César. Sua observação é extremamente pertinente. Me lembra aquela frase que se dizia na República Romana. A mulher de César tem que ser honesta, mas também tem que parecer honesta. Não estamos aqui achando ou levantando a possibilidade de desonestidade da Fundação da USCS, mas a prática de fazer carta convite de R$500 mil para 3 empresas é muito suspeita. Né? Dá a entender que há uma intenção de fugir da lei das licitações, né? Porque o poder público ele é muito amarrado nessa questão e as fundações têm uma certa liberdade. Então, eu acho importante quebrar também essa caixa preta. É uma caixa preta que precisa ser estourada, porque cabe a esta casa fazer essa fiscalização aprofundada e de lupa. Professora Magali? Professor Marcos Fontes? Professor. Obrigado pelo professor, presidente. Sempre. Boa noite a todos, presidente, mesa, nobres pares, público presente. Na verdade, vou ser breve, só fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, parabenizar a nossa querida Rosa Maria pela feijoada, né, Sueli? O presidente também foi, né? A feijoada que foi realizada, os patrulheiros mirins, para arrecadar. Como nós dissemos lá, são jovens que
farão um futuro melhor do nosso país. E, quiçá, outras vagas cada vez mais possamos ter para que esses jovens possam realmente trilhar o nosso país um futuro melhor, que é o que nós precisamos. Segunda-feira tivemos um encontro com o deputado Tiago Auric. Levamos algumas demandas, pedidos para ele, que na verdade tinha feito já requerimentos. Nesse ano tivemos uma reunião com o general João Camilo, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que implantasse sistema de drones na segurança da Polícia Militar. E ele se comprometeu e garantiu que faria isso, colocaria a sede no ABC, e levamos essa solicitação, que na verdade o próprio Tiago Aurico participou também dessa reunião. E ele ficou bem sensibilizado e trabalhará com isso, porque eu acho que é uma das formas de melhorar a segurança é a aplicação dos drones. E junto disso, junto ao secretário também de Segurança Pública, nesse mesmo ano, pedimos a instalação de uma sala rosa em São Caetano, porque, na verdade, o que acontece é que muitas vezes no exame de delito, principalmente mulher, ela fica muito constrangida, e não há espaço adequado para isso. É uma sala que não tem divisão entre a entrevista e o exame. E o Tiago, deputado também, sensibilizou a isso, e vai, mais uma vez, também reforçar junto ao secretário. E levamos ainda para ele também, para que pudessem instalar no requerimento que passou aqui semana passada, se eu não me engano, para que se contratasse funcionários na Polícia Militar, Civil, delegacias, enfim, pelo menos um funcionário para que tivesse habilitação em Libras. Porque nós sabemos a dificuldade que essas pessoas têm quando chegam no departamento da polícia e ninguém consegue simplesmente... Sim, mas tudo bem, mas o problema lá na própria Polícia Civil, mas na rua, talvez um funcionário... Não, você entendeu, porque às vezes você... Lógico, com certeza, isso é importante, mas que tem, às vezes, no movimento, na rua, que você possa atender uma pessoa, uma vítima, e pode ser com déficit auditivo, e a dificuldade de você conseguir atendê-lo. Também sensibilizou, achou muito interessante, e vai trabalhar em cima disso. E mais uma coisa hoje, parabenizando, que hoje é Dia Nacional do Idoso, e pensando nisso, você está longe, Caio. Eu já posso dizer que sim. Parabéns mesmo. Semana passada, 60 anos. Então, do idoso. Todos os idosos da casa. E, na verdade, a sensibilidade maior foi o seguinte, fizemos um requerimento junto à FEBRABAN, que muitas vezes a necessidade da comprovação da prova de vida. E nós sabemos a dificuldade que muitas vezes pessoas têm quanto a isso, e fizemos um requerimento para que a FEBRABAN pudesse dispor uma pessoa que comparecesse na residência, lógico, nem em todos os casos, mas aqueles mais importantes, e que dá dificuldade, muitas vezes, o acompanhante levar o idoso para comprovar a vida nas instituições financeiras. Eu acho que isso é interessante, estou aguardando só uma resposta da FEBRABAN, mas é um projeto muito importante para nossos idosos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Maurício Fernandes, Moacir Rubeira, vereador, meu amigo Ricardo Andrejuc. Eu já pulei. Não. Rompemos. Boa tarde, senhor presidente, mesa, vereadores, público presente, imprensa. Venho falar agora, usar a tribuna, para falar sobre a Semana Nacional da Vida, que começa hoje e vai até o dia 7 de outubro. Eu começo a minha fala citando Anton Pavlovich Chekhov, médico, dramaturgo e escritor russo. Neste século degenerado, em que a sociedade é assolada pela preguiça, pelo tédio existencial e pela descrença, em que reina por toda parte uma mistura bizarra de ódio contra a vida e medo da morte, em que os melhores homens cruzam os braços e usam sua falta de objetivos claros
como justificativa para a preguiça e a devassidão. Neste século, as almas inspiradas são tão necessárias quanto a luz do sol. São a prova viva de que ainda existem pessoas de uma ordem mais elevada, capazes de feitos heróicos, pessoas de fé com objetivos claros e bem definidos. A Semana Nacional da Vida, criada pela CNBB, é um momento oportuno de sensibilizar a sociedade civil como um todo para a promoção e defesa da vida, desde a concepção até o fim natural. É um momento de mobilização que nós podemos mostrar ao mundo que a vida é um dom de Deus, que a vida vale a pena, que a vida tem sentido e que a vida deve ser celebrada e sentida com alegria. É tanto que o tema é: em família, defendemos a vida, com alegria e esperança. O ser humano precisa ser respeitado na sua dignidade física, corporal e espiritual. Acima de tudo, promoção da vida é dizer: a vida vale a pena porque é um dom de Deus. Alicia Grecoviak, doutora em ciências forenses, professora de direito penal na Universidade de Lublin, na Polônia, escreve: o Estado que legaliza o direito ao aborto pretende ter o direito de dispor da vida humana e de transmitir tal disposição à mãe da criança concebida e que começou a sua existência. Tal Estado não é mais democrático, porque nele a medida da democracia é o direito de matar alguns grupos de pessoas. O dinheiro público precisa ser administrado em favor da vida e não para custear campanhas internacionais ideológicas de redução de natalidade sem critérios éticos. A vida humana tem sofrido agressões e ameaças, e isto reclama urgentemente nova postura que vise o bem total da pessoa humana. Quando paramos um carro em cima de uma faixa de pedestre com radar, somos penalizados, pois isto é considerado uma infração grave, gravíssima. Se matarmos uma tartaruga, ou sequer um ovo de tartaruga que seja, detenção de 6 meses a 1 ano, mais multa. Se cortar uma árvore, detenção de 1 a 3 anos. Uma ameba encontrada em Marte é vida. E o feto na barriga da mãe, não é? Não sei se já ouviram falar sobre uma mãe que tinha 3 filhos e quando ficou grávida pela 4ª vez, fez tudo para abortar, pois não tinha condições financeiras de criar uma criança. Mas graças a Deus o bebê nasceu. Era o Cristiano Ronaldo, grande craque jogador de futebol. A potência da pessoa está nela e não no que a sociedade diz dela. Existem 2 tipos de leis: a lei natural e a lei positiva. A lei positiva é esta que aprovamos nas câmaras, no Congresso, a lei criada pelos homens para organizar a sociedade. Já a lei natural é aquela que está em todo ser humano, que acessamos através da nossa razão. Ela é universal a todos os homens e está acima da lei positiva. Ainda que uma sociedade louca legalize o aborto, este ato vai contra a lei natural, pois tirar uma vida é algo errado. E para finalizar, o Papa Bento XVI fez veementemente um apelo ao mundo, quando ainda era Papa, demonstrando que o aborto é um dos mais graves atentados contra os direitos humanos. A respeito do assunto, assim se referiu o Santo Padre: o direito humano fundamental, o pressuposto para todos os outros direitos, ou seja, o que vem antes de todos os direitos, é o direito à própria vida. Isto vale para a vida, da concepção até o seu fim natural. Para concluir, senhor presidente, o aborto, por conseguinte, não pode ser um direito humano, é o seu contrário. Em alusão a esta comemoração da Semana Nacional pela Vida, nós teremos aqui em frente à Câmara, ali naquela praça, perto da Goiás, neste sábado, das 10 às 17, um evento do Arenas pela Vida. Um momento de poder trazer as famílias, as crianças, vai ter brincadeiras como pula-pula, chute ao gol, acerte o alvo, coisas para a criança brincar, tudo gratuito, com monitores, para fazer uma conscientização com as famílias sobre o direito à vida. Estão todos convidados a participar, tá? Salvemos as 2 vidas.
Obrigado, vereador. Boas palavras. Só para reforçar, próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, das 10 às 17, aqui ao lado, na praça, em frente à Câmara, uma atividade proposta de valorização à vida, com várias atrações gratuitas para a família, em especial para as crianças. Parabéns pela iniciativa, doutor Ricardo Andrejuc. Vereador Ricardo Tadeu Rios. Muito Ricardo, mano. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, público presente, a imprensa. Meu amigo Jander, cadê o Jander? Jander, senhor, não teria nenhum problema de ter assinado o requerimento, mas eu quero justificar que eu não assinei, porque na segunda-feira, presidente, nós fizemos esse debate aqui, né? E o presidente falava da inconstitucionalidade, questão das horas dos funcionários e tal, e que já estava tomando as medidas cabíveis, né, para que isso ocorra o mais rápido possível. Sou a favor, naturalmente, do que as audiências sejam feitas fora do horário comercial. Tá, então, só para justificar, Jane, mas eu acho que a tua iniciativa também é boa. Queria saudar aqui hoje o Dia do Idoso, né? Acho que é um dia importante, apesar da nossa cidade já compondo nós, né, Maurício? A gente tem bastante idoso. Hoje protocolamos um requerimento. O Bira está novo para caramba. Nós protocolamos um requerimento hoje, junto à prefeitura, sobre a Zona Azul, né? Na cidade de Santo André e São Caetano, de Santo André e São Bernardo, o idoso, quando chega na vaga e está ocupado, ele pode parar com o cartão 2 horas numa vaga normal sem ter que pagar nada. Em São Caetano nós não temos isso hoje. Então, eu entrei com o requerimento hoje, acho que é de suma importância, né? Importantíssimo. Chegou, a vaga está ocupada, parar numa vaga normal por 2 horas com o cartão, é lógico, mas que não pague nada. Então, é um requerimento que nós fizemos. Sabemos que o serviço é terceirizado, esse contrato é de outra gestão, mas acho que é fundamental a importância para o idoso isso na nossa cidade. Queria falar um pouquinho do título de cidadão que eu vou dar para o Misael Conrado. Para quem não sabe, o Misael Conrado, ele é o presidente paralímpico do Brasil. Ele mora aí na Rua São Jorge, morador de São Caetano, é deficiente visual, né? Tem um trabalho muito forte junto à infância de pessoas deficientes. Está fazendo uma associação junto com a prefeitura agora, no futuro próximo, para projetos para as pessoas deficientes aqui na cidade. É um cara que trabalha muito bonito, fora o sucesso do Comitê Paralímpico, que foi campeão mundial recentemente. Então, é um cara de suma importância social aqui para o Brasil e vai ser para a nossa cidade aqui a um curto prazo. Queria falar um pouquinho da Frente Parlamentar Regional. Nós fizemos a municipal semana passada aqui em São Caetano. Queria agradecer aí ao Tite, que faz parte da comissão, Maurício Fernandes, e ao Munhoz, que no sábado me procurou, né? Sentindo interesse de participar dessa comissão. Agradecer ao presidente, né, que protocolou imediatamente isso. E hoje, com uma agenda com o deputado estadual Tiago Auríquio, conseguimos unir forças, que ele criou a Frente Parlamentar em defesa do ABC. Nós vamos marcar uma agenda semana que vem junto ao consórcio. Já tem alguns vereadores da região interessados, né, de participar dessa frente, para que, de fato, a gente unifique, de fato, um projeto regional de combate a enchentes, né? Sei que São Caetano não consegue resolver isso sozinho, mas acho que a gente tem que dar o pontapé inicial. E, apesar de hoje ser minha última sessão, né, mesmo sem um mandato, faço questão de estar nessa frente parlamentar e fazer a energia possível, aí pedir o esforço do Munhoz, do Tite e do Maurício para que a gente não deixe essa semente morrer. Sei da complexidade, mas sei da importância disso para a cidade. Protocolei também hoje, acho que vai um pouco de encontro ao teu projeto, se eu esteja enganado. Eu tinha, na outra gestão que fiquei aqui um mês, eu protocolei o Vale Cultura, que destinava 3% dos ingressos dos shows da cidade para pessoas de baixa renda. Na época ele foi inconstitucional porque eu não sabia que quem controlava a bilheteria, eu achava que era o evento, mas na verdade era a prefeitura. E aí eu desarquivei esse projeto, a gente podia depois conversar, Sueli, e fiz uma indicação para a gente criar o Vale Cultura, que de fato, qualquer show que tiver na cidade ou evento esportivo, conceda 3% aí dos ingressos. A gente podia trocar essa informação, que acho que vai de encontro. Eu vi hoje, eu não sabia, senão eu já teria conversado com você antes. De antemão, queria agradecer,
Sei que a minha passagem foi curta, espero ter contribuído, né? Mesmo sem mandato, acho que posso ajudar a cidade. Estou à disposição dos nobres pares, viu, presidente? Do que for necessário da minha ajuda, da minha experiência. Acho que eu tenho uma vida política longa, apesar de não ter mandato, mas a gente participa de muitos movimentos. Só tenho a agradecer a casa, a recepção e bola para frente, que São Caetano é grande, é gigante e estamos juntos. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Apesar de apenas 2 sessões, apresentou temas relevantes e importantes para a cidade. Vereador Sidney. Esgotada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Processo número 3623 de 2019. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Comunicamos ao plenário que encontram-se na mesa emendas ao projeto. Coloco em discussão o mérito do projeto sem prejuízo das emendas. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Peço. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de solicitar, já que todos os vereadores receberam cópia das emendas, que as emendas fossem discutidas conjuntamente e votadas individualmente. Solicitamos ao plenário. Perfeito. Como solicitou o líder, Tite Campanella, solicitamos ao plenário a dispensa da leitura das emendas, a discussão em bloco, em conjunto, e a votação sendo uma a uma. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido, com votos contrários do vereador César, Chico Bento e Jander. Assim sendo, coloco em discussão as emendas de E1 a E5 em conjunto. 5 minutos para discussão. Emendas? 5. 5 para discutir, 5 para encaminhar. Bom, então vou falar rapidamente o objetivo dessas emendas, para ficar claro tanto para os colegas quanto para aqueles que estão acompanhando. 5 emendas. A primeira emenda, ela objetiva transferir, vamos dizer assim, 3 milhões de reais da manutenção do gabinete do prefeito para a seção de drenagem urbana, para a questão da, pelo menos, uma razoável tratativa de microdrenagem, aquela que a gente faz dentro da cidade, na nossa casa, lição de casa, não aquela, não estamos falando aqui de grandes obras hídricas, de responsabilidade do DAE, do Estado, dos rios que cortam os municípios. Nós estamos falando da lição de casa, microdrenagem, que até este presente momento, nessa legislatura, nós não tivemos absolutamente nada referente a esse trabalho. Tivemos lá uma licitação do SAESA que foi declarada fracassada, então, realmente, a gente não pode ficar com 10 mil reais nessa pauta. Embora também saibamos que 3 milhões não vai resolver um problema de microdrenagem, mas, pelo menos, dá um ar, primeiro, um respeito para aquelas pessoas que perderam tudo, Para começar, primeiro, um respeito. Segundo, para dar uma prioridade para o tema. E terceiro, para dar condições de se fazer alguma coisa. A audiência aqui foi falado que está para descer nessa casa um pedido de empréstimo de 50 milhões de dólares, e parte desse empréstimo seria direcionado à questão das enchentes. Mas, pelo que eu entendi, então, falamos aqui na audiência de macrodrenagem. Então, a nossa lição de casa é fazer a questão da microdrenagem. Emenda E2. Nós subtraímos 445 mil de nada mais, nada menos que publicidade e propaganda. Uma pasta da nossa cidade que consome milhões e milhões de reais. Então, o que seriam 445 mil direcionados para 3 apontamentos? Primeiro, aumento da atividade delegada para a Polícia Militar. Aqueles que prestam no horário de folga
o serviço fardado na rua, de forma oficial. Então, é um aumento que já vem sendo requerido pelos policiais militares há muito tempo e, infelizmente, nós não tivemos. Então, uma previsão para esse ponto. O segundo ponto, manutenção do serviço das delegacias de polícia. Óbvio que, o Marcel sabe bem, é responsabilidade do Estado, mas se a gente deixar tudo na mão do Estado, fica muito difícil da coisa andar do jeito que deveria. Então, o município dá um suporte a isso. Então, estamos aumentando também a questão do suporte para a manutenção do serviço da delegacia de polícia. E, por último, nessa questão da segurança, também uma verba um pouco maior para a manutenção do serviço da Polícia Militar. Também responsabilidade do Estado, o Sidão sabe muito bem, mas é aquilo lá. O município sempre pode dar um suporte e dar vamos dizer assim, uma sustentabilidade para que esse serviço seja prestado com melhor qualidade. Emenda E3. Nós estamos subtraindo R$500 mil da Fundação Pro Memória de São Caetano do Sul, fazer um pouco menos de revista, para o Departamento de Assistência Social, no que tange o Fundo Municipal da Defesa dos Direitos da Mulher. Está previsto aí em lei apenas R$15 mil, a quantia de R$15 mil, o que é realmente para inglês ver, porque você não consegue desenvolver nenhum tipo de política séria nesse momento que a gente tem enfrentado em âmbito nacional de violência contra a mulher, seja doméstica, seja na rua, seja em qualquer lugar. Então, nós precisamos realmente desenvolver políticas sérias com relação a esse tema. Então, nada melhor tirar um pouquinho da fundação, fazer um pouco menos de revista e passar aqui para o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. Emenda E4, para finalizar aqui. Estamos subtraindo aqui 2 milhões de contratos de parceria público-privada da USC, que está previsto 6 milhões esse contrato, e estamos transferindo para a pasta Ensino de Segundo Grau, que estava prevista também só R$10 mil, e o vereador Jander, por exemplo, sabe que o próprio Alcina carece de uma reforma urgente, então nada mais justo do que nós direcionarmos um pouco de verba, tirar um pouquinho dessas parcerias público-privadas com o USC, tem muito dinheiro lá, muito dinheiro. Tirar um pouquinho de lá e passar aqui para a reforma do que a gente tem que resolver dentro de casa. E, por fim, só para finalizar, senhor presidente, estamos aqui subtraindo R$2 milhões da manutenção das atividades da CESURB, que hoje não faz, pelo menos ao meu ver, muitas coisas na cidade, terceirizou tudo, está tudo terceirizado, então não precisa de tanto dinheiro lá para fazer a manutenção. E a intenção desses R$2 mil é que fossem alocadas nas manutenções das atividades da Secretaria de Segurança. Por quê? Estamos em vias de finalização do Estatuto da Guarda Civil Municipal e também precisamos dar a resposta a eles do plano de carreira, que vai ter um impacto financeiro. Então, se não for previsto isso, a gente vai ficar na falácia de mais um mandato, passar o mandato inteiro, falando que vai valorizar nossos profissionais, nossos agentes de segurança pública. Essas são as 5 emendas. Obrigado, presidente. Desculpa estender. Para discutir, vereador? Para encaminhar, só dispõe de 5 minutos. Meu caro amigo Ricardo, você já vai ficar na história da cidade e na história desta casa, quando você, como engenheiro, empresário, sabe a tragédia que é uma enchente. Sabe a tragédia que é. Daí, eu quero agradecer você ter assinado essa emenda de mais recursos na questão da drenagem urbana. Então, nessa emenda, além do César, eu e do vereador Chico Bento, que também sabe o que é tragédia de enchente, morou lá na Vila São José, o Ricardo Rios, que é também lá da vila, e é engenheiro, e nascido na cidade, não é, Ricardo? Você nasceu aqui em São Caetano, né? Viu muita enchente. Que nem existe mais, né? Então, essa discussão, queira Deus que seja a última discussão
de briga por verbas no orçamento para a questão de enchente. Não era para estar acontecendo isso. Uma cidade cercada de rios, que tempos em tempos tem enchente, essa era uma discussão para já ter sido ultrapassada. Era já para termos recursos mais do que suficientes para o combate e depois para a regulamentação pós-enchente. Não era para estarmos envergonhados, entristecidos de ter 10 mil reais no orçamento municipal para essa tragédia que é. E espero que na votação agora, a comissão de drenagem, que faz parte de alguns vereadores, vote na emenda. Não há sentido de vocês fazerem parte de uma comissão que é de combate à enchente e não votar na emenda, não é, César? Não, eu, pelo menos, não compreendo. Daí que essa discussão vai se aprofundar mais quando a lua chegar. Mas como o tempo é curto, eu queria também resgatar essa questão da educação. Precisamos aprofundar, quando chegar também a LOA, a questão das APIs, que há muito pede que o bônus dela chegue ao nível de professores, que as APIs, muitas vezes, se não quase sempre, se falta uma professora, ela é quem cobre lá a vaga, é quem cobre. Então, nada mais do que justo que as APIs também tenham isso, e a gente precisa discutir isso no orçamento. Volto a falar dos inspetores de alunos, do plano de cargos e salários. Nós aqui fizemos uma bela homenagem à Guarda Municipal, mas reconhecimento se faz, não é com discurso só não, são com atos concretos, são com ações. Como diz o poeta, Gilberto Gil, Não, mas eu quero lembrar o baiano lá, Caetano Veloso. Quem ama, cuida. Quando um chefe do executivo, quando vereadores falam que admiram a Guarda Municipal, que tem orgulho da Guarda Municipal, quem ama, cuida. E não precisamos cuidar da nossa guarda. 50 anos, é isso, né? Não, 50 anos comemoramos, é isso? Lembra aí, Cezinha? Estou certo? Sim. Você que acompanha bem essa questão da segurança. Qual o presente que deveríamos ter dado à guarda? Já deveríamos ter, estamos atrasados. Então, quem ama, cuida. Precisamos cuidar mais da nossa guarda, porque, inclusive, todo sul são caetanense, nascido ou não, tem orgulho da nossa guarda, que muitas vezes, sem desmerecer a PM, que também trabalha muito, mas chega a fazer muito pela segurança da cidade. Muitas vezes até ocupando um certo espaço em razão do número mais reduzido de 66, obrigado. Não é 66 anos. Obrigado pela a correção a tempo. 66, né? Já devíamos ter dado esse presente. E eu acho que o momento é agora, na discussão da LOA, na discussão do orçamento. Posso continuar, presidente, encaminhar? Encaminhar, alguém vai discutir? O senhor dispõe 5 minutos para encaminhar. Só para encaminhar, senhor presidente. Vai ser rápido. Então, é necessário isso. É necessário também, senhor presidente, amigos e amigas que nos acompanham, dos professores, dos inspetores, de todo o corpo de servidores públicos municipal, do plano de cargos e salário. Temos que ter claro, eu pelo menos tenho, e eu acho que boa parte da população tem, que se São Caetano é essa cidade diferenciada no conjunto do país, primeiro IDH, é graças ao trabalho do servidor público municipal. Ele precisa ser reconhecido. E o plano é fundamental para que ele entenda e veja quando começa
a sua carreira, aonde termina, quais são os méritos e o seu reconhecimento. Quem já estudou um pouco de gestão e administração sabe disso, que é necessário você reconhecer os méritos, o trabalho, e porque muitas vezes, se não todas, o fundamental é o reconhecimento. E este é o momento, a LDO, a LOA, para a gente discutir essa situação. Fundamental também, como bem observou aqui o César Oliva, nas emendas que apresentamos aqui, é a preocupação com os conselhos. Criamos Conselho da Mulher, Conselho de Cultura, Conselho do Meio Ambiente, das pessoas com deficiência. Entretanto, os recursos para esses conselhos são muito escassos. Precisamos dar condições materiais, físicas, para que esses conselhos possam trabalhar. Veja bem a questão do Conselho em Defesa da Mulher. Dia após dia a gente tem notícia de feminicídio. Todo dia quem liga a TV nesses programas Mundo Cão, ontem mesmo já teve o caso de uma criança, né? Precisamos investir pesado, dar condições para que esses conselhos possam ir nas salas de aula, nas feiras, nas padarias. Os homens precisam compreender a importância de respeitar as mulheres. Mas isso tem que ser na prática, não só no discurso. Daí que precisamos dar mais recursos para os conselhos, para que eles possam realmente e de forma prática poderem atuar. Porque não adianta você criar o conselho e não dar condição. É a mesma coisa de você pegar um policial, né, Sidão? Um policial militar e não dar as condições para ele fazer a segurança. Não dá uma arma, não dá um colete preparado, não dá uma viatura preparada. Não é, Fran? O que é que faz o mecânico? O que é que faz Maurício? Cadê? Ele não está por aqui. O que é que faz o mecânico sem uma chave de fenda, sem uma chave de roda? Não é isso? Então, precisamos entender que é necessário dar recursos para que esses conselhos possam trabalhar. E o momento fundamental e único é na discussão do orçamento. O futuro da nossa cidade, o que nós queremos para ela amanhã, vai ser discutido nesse momento, na lei de diretrizes orçamentárias, na aprovação da LOA, porque depois que o orçamento for aprovado, são dificuldades maiores para que haja essas modificações. Daí, senhores, espero contar com a compreensão da casa, como sempre tem feito, e que aprovem as nossas emendas, que elas são no sentido de melhorar, são no sentido de melhoria, de pegar um orçamento que vem com falhas, que isso é normal, errar é humano, é normal que a prefeitura tenha uma compreensão, e eu acredito que essa casa tem uma compreensão muito maior, porque nós sofremos mais pressão, não é, Marcelo Munhoz? Ele sabe bem disso. Quando tem qualquer situação de crise, só para encerrar, senhor presidente, vou encerrar agora. Qualquer situação de crise, as pessoas não vão lá para o Palácio da Cerâmica. Os munícipes vêm para onde? Vêm para esta casa. E muitas vezes, quem tem que resolver o problema não somos nem nós, porque legalmente não é nossa capacidade para fazê-lo, mas sim o Poder Executivo. Mas a população vem para onde? Por isso que esta casa tem muito mais sensibilidade e entende melhor os problemas do povo, até mais do que o Executivo. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, encerrados os encaminhamentos, coloco as emendas em votação, relembrando que a votação é 1-1. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E1, permaneçam como estão.
Rejeitado. Emenda E1. Com votos favoráveis dos autores César, Jander, Ricardo e Francisco. Coloco em votação a emenda E2. Os vereadores que forem favoráveis à emenda permaneçam como estão. Emenda rejeitada. Em votação a emenda E3. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Rejeitada a emenda. Em votação a emenda E4. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitada a emenda E4. E, por fim, em votação, a emenda E5. Os vereadores que estiverem de acordo com a emenda E5 permaneçam como estão. Rejeitada a emenda E5. Sendo assim, tendo o projeto sendo aprovado em primeira e segunda votação sem emendas, peço que publique-se o projeto de lei em sua forma original. Sendo assim, os debates ficarão para lei de orçamento, quando este estiver em Câmara. Com a palavra, peço ao primeiro secretário a leitura para o segundo item da ordem do dia. Processo número 3100 de 2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei que proíbe, no âmbito do município de São Caetano do Sul, o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifique e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também favorável. Em segunda discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, o coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado, vereador, em segundo turno. A grande bandeira do vosso mandato, peço que publique-se. Você pode dar uma parte, presidente? Pois não. Primeiramente, queria agradecer a gentileza dos meus nobres colegas de entender o quanto é importante esse projeto para a gente. E outra, é um dia de muita alegria, já que o projeto, depois de muita discussão, chegou no seu capítulo final hoje, né? E, sendo assim, eu acho que São Caetano vai só contribuir, mais uma vez, no combate à poluição ao meio ambiente e sempre por uma São Caetano melhor, que é o nosso trabalho aqui. Sempre procurar fazer uma São Caetano melhor. Muito obrigado a todos os pares. Obrigado, vereadora. Peço a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 3105 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Frontes. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera a emenda e o artigo 1º da Lei número 3.718, de 24 de setembro de 1998, que institui a campanha permanente de prevenção ao câncer de pele e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também favorável. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, publique-se. Parabéns, vereador Marcos Fontes, por mais este projeto aprovado. Obrigado, senhor presidente. Só para agradecer a todos os vereadores pela compreensão desse projeto, a importância da prevenção permanente do câncer de pele, que nós sabemos que hoje em dia não é o problema da exposição ao sol não se limita somente no verão, e sim o ano inteiro. Por isso a campanha para prevenir, principalmente nós que somos mais expostos, os calvos, carecas também, principalmente, tem que se prevenir mais. Mas e é verdade, todo dia é um dia de se prevenir. Obrigado. Obrigado, vereador. Peço ao vereador Olinto Voltarelli para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 5060 de 2018. Adalto Osvaldo Regiani. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, as comemorações do Dia das Mães e do Dia dos Pais, e dá outras providências.
Parecer número 022 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, inconstitucional rejeitado na 26ª sessão ordinária de 10 de setembro de 2019. E parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Sendo assim, coloco em discussão novamente o projeto de lei. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de pedir vistas desse projeto por 2 sessões, porque, na verdade, a discussão que originou foi da forma como ele foi feito e o motivo pelo qual ele recebeu o parecer de inconstitucionalidade. Então, nós tivemos, inclusive, uma deliberação na mesa da presidência, e agora, com a chegada desse projeto para cá, eu quero pedir vistas para poder preparar, em conjunto com os demais vereadores, um substitutivo para ele, eventualmente, se essa for a solução. Perfeito. Coloco em votação o pedido de vistas por 2 sessões pelo vereador Tite Campanella. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas por 2 sessões, para que haja tempo de reanálise do projeto e talvez adaptá-lo à literatura correta. Peço ao primeiro secretário a leitura do 5º item da ordem do dia. Processo número 3595 de 2018, Getúlio de Carvalho Filho. Discussão e votação únicas do parecer número 38 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana Lixo Zero e da outras providências. Em discussão, o parecer, não o mérito do projeto. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o parecer de inconstitucionalidade. Por isso, peço que arquive-se tal projeto. Justificar o voto, presidente. Pois não, vereador. O projeto tem uma essência muito boa no tangente à matéria que ele cuida, que é o que mais hoje está em pauta no mundo, né? Estamos vendo as nações brigando pela poluição, pelo lixo. Diga de passagem, recentemente, na história do nosso país, aí, de uma imbecilidade de um governo de querer discutir isso, com um país que está mais cuidando da natureza que o Brasil acho que não tem. E não é desse governo, já vem há vários governos. O projeto em si, como já tem o acordo das lideranças da semana, né, de não ter mais a semana, ficou inviável de ser votado favorável por essa casa. Queria dar os parabéns ao vereador Getúlio, que passou aqui pela casa, com uma nobreza muito grande, e vou acompanhar a comissão por uma situação de acordo de lideranças. Mas o projeto em si, ele traz uma mensagem muito interessante, muito peculiar para agora, para esse momento que vivemos, o nosso mundo, o país, nossa cidade. E são projetos assim, vereadores, que temos que brigar para que a gente possa implementar, para que cuide como a Sueli fez, cuidar da nossa cidade, da saúde da nossa cidade e assim contribuindo para a saúde do nosso país. Só isso, senhor presidente. Obrigado pela sua atenção aí, dos 5 minutos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo número 5172 de 2018, Jander Cavalcante de Lira. Discussão e votação únicas do parecer número 101 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no âmbito do município de São Caetano do Sul a política de desenvolvimento do uso de veículos automotores impulsionados à energia elétrica ou a hidrogênio e da outras providências. Presidente, eu queria pedir vistas por 2 sessões, porque eu ouvi algumas observações aqui da comissão e eu queria dar umas... Pode ser? Pela ordem, senhor presidente, antes do pedido de vistas do vereador Jander, sinceramente, estou com uma dúvida aqui muito grande. Nós acabamos de aprovar uma campanha permanente do vereador Marcos Fontes. E nós estamos dando parecer de inconstitucionalidade a uma política e no projeto de lei seguinte, em uma semana. Eu não estou entendendo o critério da comissão. Se uma campanha pode, por que uma semana não pode? Por que uma política de desenvolvimento... Eu estou em dúvida do que está acontecendo. Desculpa, viu, vereador Parra, que eu estou interferindo no seu
Você me permite? Claro, Marcos. O projeto que eu fiz já existe, só fiz uma emenda. Ele já existe. Dá uma olhadinha. Foi acordos É diferente. anteriores, ô líder. É diferente. São situações de anterior. É, Ah, totalmente ele só diferente. emendou só. Anterior ao quê? A essa legislatura. É uma alteração. É um outro acordo. Altera uma emenda de uma campanha. Isso. É, exatamente. Então, De o projeto 1991. Então já naquele existia. Não foi Como que era passou. incentivo, lembra o incentivo? Então, se Isso. eu fizer um projeto acabando com a campanha, também não Pode. não Se tem passar problema. pela casa, Ué. sim. Agora, criar uma campanha nova, eu não posso. Não. Isso já está definido faz tempo, né, Tite? Não é de Não, agora. é que como está mudando toda, Não, mas é que eu tô como te está falando. mudando a campanha aqui, Não, O vereador, é que o projeto, ele a origem do observou projeto... Uma brecha. Uma brecha e quis deixar um pouco mais acessível o projeto, até para tirar alguma dúvida. Não, porque eu acho, a minha intenção aqui de Eu levantar entendi, essa vereador. questão de ordem é evitar a injustiça que É, eventualmente está sendo promovida aos demais vereadores. Por isso né? que eu Então, fiz a defesa do projeto do Getúlio, fiz questão de deixar marcado que eu vou acompanhar as comissões, mas eu também acho São que três. deveria, merecia pelo assunto. E a questão Como de nós ordem? conseguimos mudar da última vez o entendimento da comissão. Perfeito. E questão de ordem, eu acho que são três, belíssima interpretação, mas são três motivos independentes. No caso do vereador Marcos, foi uma emenda a um projeto de campanha já existente. Exato. Há um acordo das lideranças para que projetos de semana, incentivo, estímulo não mais permeiem. E aqui é um projeto, claro, de inconstitucionalidade por tratar de uma política pública que cabe aí pela lei orgânica exclusivamente ao... Aí, por isso que eu peço vista, senhor presidente. No meu entendimento, e indo ao encontro do que fala o líder do governo, a comissão tem tido posições muito variadas nos últimos tempos. E eu estou com um conjunto de argumentos que eu entendo diferente. Mas aí eu queria pedir vistas exatamente para aprofundar nessa situação e ter mais subsídios para a gente puxar essa discussão. Por isso que eu não posso pedir vista. Não. Segundo, não há... Não. No nosso regimento não contempla. O regimento não contempla. Não. Eu peço vista, o nosso regimento garante. Eu posso até puxar aqui. Põe em votação. Mas você não vai conseguir mudar o Põe em parecer, votação, ô Tite. Põe em votação, derruba o pedido. Não. O que nós... Não. Calma, por que não? O artigo 69, que trata da vista, diz: o pedido de vista de qualquer proposição poderá ser requerido pelo vereador e deliberado pelo plenário, apenas com o encaminhamento de votação, desde que observado o disposto do artigo 3º do artigo anterior desse regimento, que diz o parágrafo 3º, perdão. Será inadmissível o requerimento de adiamento quando o projeto estiver sujeito a prazo, não é o caso, e o adiamento coincidir ou exceder o prazo para deliberação, também não é o caso. Não há, no nosso regimento, nenhum empecilho a vistas independente da decisão da comissão. Eu estou baseado no nosso regimento. Se ocorreu essa prática no passado, não foi em cima da decisão do nosso regimento. Mas a questão na discussão não é se altera o parecer. Eu estou pedindo... Eu sei. Mas eu posso Nesse pedir momento vista, que o senhor está presidente. pedindo vistas, Não, mas fique não coerência. há. Isso não há no nosso regimento, caro vereador, em nenhum momento, qualquer proposição pode ser pedido vista. É que do ponto de vista legal não há impedimento, mas é inócuo do sentido prático. mas- De qualquer maneira, coloco em votação, então, o pedido de vistas. Os vereadores que estiverem de acordo com o pedido de vistas permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas por 2 sessões. Abre-se um precedente para eu voltar um projeto. Senhor presidente, Nós cometemos um equívoco, na minha opinião. sem querer ser oportuno e sem querer desprestigiar o nosso regimento, o vereador está certo. Não tem.
O que não há é uma coerência do pensamento. Que já foi dado um parecer que não se troca esse parecer, e o senhor não pode mudar no projeto mais nada. Calma, vereador. Então, eu acho que é mais do que a hora do projeto que a presidência está querendo, se já tomou o pontapé inicial, para a gente reformular esse código, esse nosso regimento interno. Porque, realmente, muitas situações duvidosas, todo sangue novo que vem para essa casa, realmente, cada um traz uma polêmica, consegue colocar em conflito algumas ideias que já vêm sendo usadas com o passar dos anos na casa, que, como a gente dizia no quartel, é R-praxe, quer dizer, é uma coisa que se faz. No meu ponto de vista, o senhor não tem como alterar esse projeto em momento algum, só se for para trabalhar a casa para derrubar o parecer. Mas, claro, aí sim, é isso que eu quero aí eu dizer. concordo com o senhor. É isso que eu quero dizer. A Aí sim, casa, aí o eu concordo com o plenário é senhor. autônomo. Daqui a a terceira sessão, a casa pode O senhor pode compreender trabalhar, diferente. então vamos mudar a ideia. Então, O senhor vai trabalhar os vereadores para que possa questão derrubar não- o parecer. Exatamente. Vai, parabéns, aí eu dou. Como eu falei... Eu dou a mão palmatória pro senhor, vereador. O que é o parecer? O que é um parecer? A opinião da comissão. Não quer dizer que seja a verdade pura e real. Tá certo, parabéns. Daqui 2 sessões, projeto voltará, 2 sessões, impreterivelmente, este projeto voltará à ordem do dia. Peço a leitura do 7º item da ordem do dia. Bom, presidente, eu Só quero isso. agradecer aí a aprovação. Obrigado pela compreensão dos nobres pares. Senhor presidente, desculpa só mais um minutinho pela ordem. Acho que justificando, não é pelo fato de ser pela presidência das comissões. Viu, Tite? Não há 2 pesos, 2 medidas. Nunca houve e em nenhum momento há agora também. Aquele projeto, o 6º, que foi uma campanha, viu, Tite? Uma campanha que já existia em 2009, foi acrescentado. Antes de eu assumir a presidência, já se foi concluído que não podia ter o estímulo. Já visto que o senhor mesmo fala, não aqui, pelo amor de Deus, não estou falando isso. O entulho de projetos. Eu também acho, todos os projetos são muito bons, mas o mérito é legislativo, que seja, tudo bem. Mas você me entendeu. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu acho que há que se considerar não o mérito do projeto, e sim inconstitucionalidade, mesmo porque, lixo zero, concordo com o Sidão, projeto ótimo, não tenha dúvida. Eu, como médico, jamais podia falar sobre isso. Só que ele é daqui mesmo, vício de iniciativa, sobre criação de cargos, funções. É claro que podemos modificar isso, só que hoje, o que nós estamos discutindo é a inconstitucionalidade. Então, não há o que discutir realmente o mérito aqui, porque não é isso que nós estamos falando. Então, por isso, eu quero justificar, lá atrás, por acaso, o projeto é meu, o que foi aprovado, e foi realmente uma modificação do projeto que já existia. E os novos, agora, eu também concordo, são ótimos os dois, tanto do Jander, quanto do... O outro, quem foi? Getúlio. Mas, infelizmente, é isso. Tá? Só hay que justificar. Obrigado. Leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 5432 de 2018. Edson Roberto Parra. Discussão e votação únicas do parecer número 126, 2019-2020, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre o perigo do sono ao volante e durante o trabalho e da outras providências. Presidente, eu queria, antes de pedir vistas, eu queria fazer um pequeno comentário. Eu entendo o que o Marcos Fontes está passando, já passei por aquela comissão e até concordo. Como o Jander fala, concordo, mas não entendo, né? Porque é o seguinte, por culpa do passado, do presente, nós inventamos um incentivo, certo? Aí eu protocolei semana passada um projeto de lei que incentiva a doação de órgãos. Que palavra que eu coloco para esse projeto? A pessoa não é obrigada, o governo, o poder público não pode obrigar, ninguém pode obrigar ninguém a doar, e é o quê? Você tem que fazer campanha. Campanha é o estímulo. Olha, não esqueçam, doem. E eu usei a palavra incentivo. Eu vou subir no palanque, vou pular, vou dar piroleta. Se for inconstitucional o parecer, porque eu usei a palavra estímulo. É uma palavra da língua portuguesa, que nós aqui não foi
o vereador Marcos Fontes, nós inventamos que não podia. Nós inventamos para driblar o nosso regimento e inventamos depois que não podia. Semana, que é o projeto em tela aqui, o item 7. Por que semana não pode? Eu sei porque no passado eu fiz parte da comissão com Flávio Riston e outros. Não pode. Não pode por quê? Não, porque nunca pôde. Aí no governo passado, na gestão anterior, o Pio era da comissão, se não me engano, Serafim, a gente deixava passar a semana. Agora voltou, não pode mais. Não tem uma discussão mais profunda. E assim, nem sei se é política, não tem, mas é semântica. A gente escolhe que a palavra pode, a palavra não pode. Não estou aqui, eu estou polemizando, mas não estou polemizando contra a comissão do vereador Fontes. Não estou polemizando. Eu levantei agora há pouco, falei, líder, vou pedir vistas. Eu vou criar discussão, vou criar o debate. Aí o Jander acabou pedindo vista também no projeto 6 e eu no 7. Eu vou pedir vista também para provocar esse debate. De semana não pode, estímulo não pode. Era isso, presidente. Muito obrigado. Deixa eu me dar uma parte, eu mantenho o meu pedido. Claro, claro. Eu sou a favor do projeto de semana, justamente para se abrir um debate sobre um tema relevante. Um fórum de discussão, uma semana de palestras, enfim. Eu sou a favor, é um tema polêmico, a questão da palavra que o senhor colocou. Presidente, só para complementar também o raciocínio, existe sim, viu, Parra, uma explicação do porquê as comissões começaram a brecar a questão das semanas, campanhas e tudo mais. Porque a partir do momento que você tem um projeto de lei sancionado desse, você está obrigando a que isso realmente, de fato, exista. Aí o Tribunal de Contas começou a apontar, por exemplo, campanha contra o acidente de trânsito. Do dia tal ao dia tal. Aí o Tribunal de Contas vem e fala, mas cadê a campanha? Aí o Poder Executivo vira e fala, não, mas eu tenho 300 campanhas aqui para fazer, não consigo. Então, aí, por esses apontamentos, as discussões da comissão no começo dessa legislatura, pelo menos a que eu participei, foram nesse sentido, de frear um problema, uma problemática de você operacionalizar isso depois nas secretarias. Que é diferente da semana, né? Mas tem o seguinte também, aí fica para a questão dos juristas. Todo projeto que é aprovado, ele tem que ser regulamentado por um decreto. Se esse decreto não regulamenta, você não tem que, a princípio, é uma lei que fica morta. Então, mas é aí que está, líder. Aí você tem leis, a lei, ela impõe, e você não tem a regulamentação, na verdade, vira aquele... que às vezes a lei é autoexplicativa, você não precisa de regulamentação. E aí o Tribunal de Contas fala, mas o que é isso? Né? Você tem a lei impondo uma semana, impondo uma campanha, e aí você não executa isso, não operacionaliza isso, e aí você acaba sinucando o Poder Executivo. Então, por isso que a gente deu uma segurada. Eu concordo com isso. Agora, minha única preocupação quando eu levantei a questão é que seja equânime, né? Que seja a mesma para todo mundo. Se pode campanha, pode semana, pode política, pode quinzena, pode mês, pode dia. Né? Então, até o esclarecimento que o doutor Marcos Fontes prestou foi muito útil, mas eu levantei essa questão por essa questão de justiça. Eu concordo plenamente com o líder do governo. Está plenamente correto. Eu respeito a opinião de cada vereador, dos vossos gabinetes. Entendo que a gente vive hoje uma situação, primeiro, constitucional. A própria Constituição Federal nos põe N limites, onde o vereador ele pode atuar, senão no princípio básico, que é da fiscalização do Executivo. A função principal do vereador é a fiscalização da execução do Executivo. E é proponente de algumas leis. E eu entendo que, além da Constituição e da nossa lei orgânica e do regimento, que são extremamente rigorosos em alguns pontos, que a gente está fazendo um esforço para, dentro da legalidade, flexibilizá-lo, mas também peço a compreensão dos vereadores, aí na condição de presidente, para que a gente use do bom senso. Há vários projetos de leis. Na próxima terça-feira eu começo a limpar a pauta mediante a celeuma que foi aberta, pelo menos 30 projetos inconstitucionais serão colocados na ordem do dia. Por quê? Há projeto de campanha, aí dá-se um jeitinho, ele vira semana, o mesmo projeto. Aí dá-se um jeitinho, vira-se dia, dá-se um jeitinho, ele vira-se incentivo, dá-se um jeitinho, ele vira acomodação que altera a lei. É o mesmo, eu entendo da necessidade da produção parlamentar, é justo, é legítimo, mas eu peço o bom senso, porque isso gera impacto de custo para a Câmara,
Impacto com papel, impacto com sistema, impacto com funcionário. Isso gera, com todo respeito, não vou dizer um entulho, mas gera um retrabalho onde o próprio Ministério Público está na expectativa de colocar projetos ação de inconstitucional sobre qualquer projeto. Não é só pelo ponto de vista, a casa é soberana, o plenário é soberano, a gente aprova o que bem quer. Barra lá, que determina uma inconstitucionalidade, é o vereador e a Câmara que passarão feio. Então, respeito os pedidos, coloco em votação o pedido de vistas do vereador Edson Parra pelo adiamento por 2 sessões. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por mais 2 sessões. Esses 2 projetos não retornarão à pauta na próxima, porque eu vou respeitar o prazo, mas próxima semana a gente vai começar a desaguar os projetos de inconstitucionais. Inclusive, pedi que entregassem em vossos gabinetes, creio que vocês tenham recebido, caso contrário, comuniquem à presidência, um relatório de todos os projetos inconstitucionais que todos nós já tenhamos apresentado para que a gente possa, de maneira de preâmbulo, equacionar, retirar de modo que a gente otimize. Como isso não foi visto, não foi aceito essa iniciativa, mesmo os inconstitucionais entrarão em pauta do dia, entrarão em volume na próxima sessão. Peço a leitura do 8º item da ordem do dia. Processo número 4110 de 2019. Maurício Fernandes da Conceição e Eclerson Pilmielo. Discussão e votação únicas do projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são-caetanense ao excelentíssimo senhor doutor Ricardo de Melo Vargas pelos relevantes serviços prestados ao município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também favorável. Em se tratando de projeto de decreto legislativo, se faz necessário a votação de quórum especial de 2/3. Neste caso, o presidente faz valer o seu direito a voto. Sendo o voto nominal, os vereadores que estiverem de acordo digam sim, os vereadores que forem contrários digam não. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes. Vereador Anacleto Campanella Júnior. Vereador Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Vereador Carlos Humberto Serafim. Vereador César Rogério Oliva. Vereador Eclerson Pilmielo. Sim. Vereador Edson Roberto Parra. Vereador Francisco Amidori. Sim. Vereador Francisco de Macedo Bento. Ausente. Vereador Jander Cavalcante de Lira. Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto. Vereador Marcel Franco Munhoz. Vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Sim. Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Sim. Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira. Vereador Olinto Voltarelli vota sim. Vereador Ricardo Andrejuc. Sim. Vereador Ricardo Tadeu Rios. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Sim. Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Sim. Tendo alcançado 18 votos favoráveis, quórum mais do que necessário, está aprovado o projeto de decreto legislativo concedendo a honraria ao senhor doutor Ricardo de Melo Vargas. Vereador. Maurício, parabéns, viu? Excelente pessoa. Dessa maneira, peço que publique-se. Relembro aos senhores vereadores, conforme já dito, próxima quinta-feira, depois de amanhã, dia 3, às 9 horas da manhã, sessão extraordinária, onde o projeto prioritário e por hora único será debatido as subvenções para a educação. Se mais algum projeto for decidido que entrará na ordem do dia, comunicarei aos senhores vereadores. Obrigado. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.